Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu venho fazer uma atualização do projeto 100 livros essenciais da literatura mundial, aquele projeto daquela relação da revista Bravo. Desta vez eu vou fazer só da revista Bravo, porque os livros que eu vou mostrar aqui só constam naquela lista. Por que eu tô falando isso? Porque normalmente eu faço das duas listas, né, das duas revistas, a revista Bravo e a revista Bula, eu faço um vídeo só quando os livros são comuns, né, as duas listas. Que é o caso, acho que da maioria das vezes que eu faço vídeo de atualização aqui desse tipo de literatura. Mas desta vez começou da revista Bravo, só da revista Bravo. Assim como eu só leio, faço separado quando eu leio livros da lista só da revista Bula, eu faço vídeo separado. Enfim, vou deixar aqui embaixo o post em que eu listo todos os livros da relação da revista Bravo, com indicação para os que eu tenho, já li, tem resenha, link para resenha em post ou em vídeo, os que eu tenho ainda não li, os que eu não tenho, enfim, aí vocês vão ver que acho que não tá faltando muita coisa não, mas aos poucos eu vou indo, certo? Dessa vez eu vou falar de A Epopeia de Gilgamesh, que é um poema, né, anônimo. É claro que pra gente não vem em forma de poema, mas originalmente em forma de poema. É um poema, acho, antiquíssimo, é o texto literário mais antigo de que a gente tem notícia. Eu não lembro mais quantos mil anos antes de Cristo. 12 mil anos, acho que por volta disso. Eu vou deixar aqui embaixo direitinho, eu já não lembro mais, já faz um tempo que eu li. E eu fiz um vídeo sobre este poema, vou deixar aqui nos cards. Neste vídeo eu estou comparando algumas passagens aqui com a Bíblia e com a mitologia grega. A gente sabe, né, que essas histórias têm muitas coisas em comum. Aqui a gente tem um deus, semideus, herói, que é um tirano. A gente está falando da região ali da Mesopotâmia, né? Rio Eufrates e Tigre, aquela onde começou a civilização que a gente sempre lê nos livros de história lá e do ensino fundamental. E ele tinha muito poder, era tirano, gigante, dominava tudo e tal. Aí a população aí da região, que eu também já não lembro o nome, quando eu fiz o vídeo estava tudo fresquinho, eu comentei os nomes certos das coisas. Agora já não lembro mais. A população pediu aos deuses que eles refreassem toda essa atuação do Enkidu, porque ele era muito tirano e estava causando muitos males. Aí os deuses criaram outro gigante, né? Ficou assim uma briga de gigantes. E eles tiveram uma relação que muitos dizem que é homoafetivo, enfim. Eles brigaram e depois viraram amigos próximos e saíram por aí, né? Por lá, azarando tudo. E aí os deuses tiveram que combater, né, refrear os dois, né, mandaram tigres, enfim, eles mataram, combateram e foram castigados. E aí a gente tem todos aqueles ensinamentos parabólicos, né, que a gente tem em Bíblia. A gente tem aqui a passagem da Arca de Noé, tal qual a Arca de Noé, né, é claro que aqui não chama Arca de Noé, mas tem esse episódio da Arca, de um casal de animais, o castigo dos deuses e tal, igualzinho a nossa Bíblia. E tem um ensinamento aqui, né, no final, porque a gente sabe, essas histórias míticas, elas têm uma função pedagógica, sempre, né. Então, quem quiser saber mais, dê uma olhadinha no vídeo. A Condição Humana, do André Malraux. Este livro é bem legal porque retrata um episódio que a gente conhece pouco, que é a Revolução Chinesa, mas não a Revolução Chinesa do Mao, né, do Mao Tse Tung. É a Revolução Chinesa que aconteceu antes, 1927. Um período logo depois do último imperador, né? Eu fiz aquele vídeo para vocês sobre a Imperatriz de Ferro. Conta a história da Imperatriz Chinesa Cixi, eu não sei como se pronuncia o nome dela, é Cixi. Ela termina o império dela no começo do século XIX. Depois dela teve o último imperador, que é aquele do filme do Bertolucci. Depois do último imperador, como o nome já diz, ele foi o último. Depois dele teve o quê? Esta revolução aqui. Aí depois que teve a Revolução do Mao em 1949. Mas a revolução aqui já era comunista, já era para derrubar o imperialismo na China. E aqui a gente tem uma
forma de escrita muito legal, parece roteiro de cinema, porque começa com um suspense. Vou ler só o comecinho do primeiro parágrafo para vocês entenderem como é a dinâmica dessa narrativa. Ousaria Chen erguer o mosquiteiro? Agiria através dele? A angústia apertava-lhe o estômago. Conhecia sua própria firmeza, mas não conseguia, neste momento, pensar nela senão com pasmo, fascinado por aquele amontoado de musselina branca que caía do teto sobre um corpo menos visível que uma sombra, e do qual apenas saía aquele pé meio inclinado pelo sono vivo, contudo, carne de homem. E assim vai. A gente está aqui na cena em que ele vai matar esse cara. Ele é um revolucionário. Então a gente tem aqui um grupo de revolucionários muito descontente com a situação do país, com ideias comunistas e tal. Eu gosto muito disso em livros sobre guerra. Pessoas ali no momento da guerra refletindo sobre os interesses em jogo. O próprio autor, ele estava lá. Então assim, este clima, o que estava em jogo, ele estava muito por dentro disso tudo. E eu gosto muito disso, como os livros do Hemingway sobre as guerras e tudo mais. Eu gosto da testemunha ocular. É claro que cada um tem uma percepção do fato. De todo modo, a percepção que ela tem importa. É uma percepção real, no sentido de ser contemporânea, concomitante com os acontecimentos. Isso me agrada bastante, por mais que outras pessoas tenham outros pontos de vista. E este livro tem esse tipo de narrativa muito dinâmica. Eu já até comentei que parece um filmes, né, dos irmãos Dardenne, assim, que a gente fica bem perto, sentindo a respiração, vendo o que está acontecendo, como se a gente estivesse na cena, no ato ali, no centro da cena. É um ritmo muito bom. Não sei como isso não virou filme. Eu acho que não virou filme, mas deveria ter virado. E indico fortemente. E o último, Ensaios de Montaigne. Sobre este livro eu tenho 6 vídeos, porque no segundo semestre de 2018 eu fiz leitura compartilhada, dividi esta obra em 6 partes, e cada mês eu li uma parte, no mês seguinte eu comentava, né, os trechos mais importantes do que eu havia lido. Então assim, tem uma playlist aqui só sobre Ensaios de Montaigne. E assim, são ensaios filosóficos? São, mas de uma leveza tão agradável de ler, um ensinamento, uma aprendizagem sobre melhor viver para melhor morrer, melhor ser, melhor estar, formas de melhor ser e de estar neste mundo, uma ode à vida simples, à essencialidade das coisas, erudição. Muito bom. Não vou falar mais. Quem tiver interessado, veja pelo menos um dos vídeos dessa playlist. Então estas foram as 3 leituras, 3 baixas na lista de melhores livros da literatura mundial, segundo a revista Bravo. O que vocês querem que eu leia mais, que ainda não li? Claro que vocês vão saber disso depois que olharem minha listinha, o post com a listinha que está aí embaixo. O que vocês querem que eu leia primeiro, que eu ainda não sei? Sobre qual vocês querem que eu faça vídeo? Porque eu não faço vídeo sobre todos. Por exemplo, sobre condição humana, não fiz vídeo específico, né? Eu comento todos nas leituras do mês, mas vídeo específico eu não tenho condições de fazer de tudo que eu leio, né? Só os que me parecem mais interessantes para comentar. Tá bom? Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, do Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Beijos e tchau, tchau.